Olá pessoal, vamos começar agora com a nossa aula sobre departamentalização. Tá? Inicialmente, a gente precisa ter claro que a departamentalização nada mais é do que o custeio por absorção, adotando como critério de rateio dos custos indiretos, o rateio para os departamentos antes dos custos irem para os produtos. Tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Lembremos-nos que o sistema de informações para custos, tá? Eles visam dar conhecimento de quais materiais e quais serviços foram utilizados na elaboração de cada produto. Então, este continua sendo um problema que nós temos dentro das firmas, porque nem sempre é tão claro a gente conseguir fazer tal atribuição. Tá? Além disso, qual tempo foi demandado no processo produtivo? Quais equipamentos foram utilizados? Tá? E quais foram as despesas que cada departamento envolvido com o processo produtivo, direto ou indiretamente, tiveram relativamente aos produtos. Tá? Então, veja, a gente pensa em materiais, a gente pensa em tempo, a gente pensa em equipamentos, mas tudo isso são utilizados por operários ou por gestores. Tá? E esses gestores eles são organizados em setores, né, em agrupamentos dentro da firma, que estamos convencionando chamar por departamentos. E esses departamentos são que estão trabalhando de forma mais direta ou indireta na elaboração dos produtos. Tá? Então vejam, a departamentalização consiste em dividir a fábrica por segmentos. Tá? Então seria uma unidade mínima administrativa, semelhantemente ao que a gente viu antes como centros de custos. Tá? Só que o departamento ele pode ter mais do que um centro de custo. Ele não necessariamente é um centro de custo. Ele é uma unidade mínima administrativa, enquanto o centro de custo é uma unidade mínima de acumulação de custos. E nessa unidade administrativa, a gente tem que conseguir identificar os custos de produção incorridos por ele. Esses departamentos eles são divididos em dois grupos: os departamentos de produção e os de serviço. Como o próprio nome já diz, os departamentos de produção são aqueles que estão envolvidos diretamente na elaboração dos produtos. Então, temos aqui como exemplo corte, perfuração e engarrafamento. Os departamentos de serviço, eles prestam serviço, eles auxiliam os departamentos de produção. Então, um almoxarifado, um setor de limpeza, um departamento de manutenção. Tá? Mas veja que todos eles também são essenciais para a elaboração dos produtos em seu estado final desejado. Como nós falamos anteriormente, os centros de custo eles representam o menor segmento de atividades onde são realizados trabalhos homogêneos. Tá? Não apenas realizados trabalho, mas onde são consumidos alguns gastos. E esse consumo a gente chama de acúmulo, né? Para poder controlar os custos desse centro. Tá? E sempre que a gente define centros de custos, que a gente tenta fazer essa alocação, essa separação, isso tudo é decorrente da necessidade de se alocar corretamente a mão de obra direta. Tá? Então vejam que nós estamos trabalhando com dois conceitos parecidos, porém diferentes: departamentos e centros de custos. Tá? A departamentalização tem como objetivos melhorar o controle de custos.
Ou seja, eu quero indicar quem é o responsável por controlar determinados custos. Se eu estou falando em um setor de perfuração de uma empresa, eu tenho que ter um gestor que seja responsável pela gestão dos custos da perfuração. E todos os custos, ou todo custo que seja maior do que o que foi planejado ou menor, tudo isso é de responsabilidade desse gestor. Tá? Além disso, a departamentalização ela possibilita uma determinação mais precisa dos custos aos produtos. Tá? Lembre-se que a gente falou na nossa última aula que um dos principais problemas da contabilidade de custos é atribuir custos indiretos aos produtos. Então, a departamentalização nada mais é do que uma variação do custeio por absorção. A lógica é a mesma, as premissas são as mesmas, só que ao invés de ratear os custos diretamente, os custos indiretos, né, diretamente aos produtos, primeiro eu vou enviar aos departamentos. Por quê? Porque nem todos os produtos eles vão passar por todos os departamentos. E por mais que passem produtos diferentes, eles vão passar com tempos diferentes em cada departamento, por necessidades diferentes de mão de obra, necessidades diferentes de material direto, enfim, daí por diante. Tá? Então, a determinação do esforço que cada departamento exerce na elaboração do produto é o que vai nos indicar um critério para rateio dos custos indiretos de fabricação. Tá? Então, inicialmente, os custos indiretos de fabricação eles são apropriados aos departamentos de uma forma direta, tá? Quando possível. Então, eu posso pensar, olha, eu tenho um aluguel que é específico para um departamento, ou um aluguel que seja específico para mais de um departamento. E aí eu tenho que tentar identificar critérios objetivos de apropriação dos custos para esses departamentos. Tá? O que eu não conseguir apropriar diretamente para cada departamento, eu tenho que identificar critérios de rateio. Então, veja, eu vou pegar custos que sejam diretamente apropriados aos departamentos e vou apropriar cada departamento, seja ele de serviço, seja ele de produção. Após isso, eu vou pegar os custos indiretos e vou apropriar aos departamentos. Ok? Após feita esse rateio, essa apropriação, eu tenho que identificar uma forma de apropriar o custo dos departamentos de serviço aos de produção. Então, eu vou pegar os custos de cada departamento de serviço, eu tenho que conseguir identificar uma forma de levar eles até o produto. Só que eles vão até o produto como uma prestação de serviço. Então, houve a prestação de serviço para o departamento de produção, e aí eu vou tentar do departamento de produção apropriar os custos indiretos aos produtos. Feito isso, eu vou ratear os custos indiretos de fabricação de cada departamento de produção aos produtos, né, que por ele transitaram. Tá? Então, eu não terei o risco de estar rateando um custo indireto que é inerente especificamente de um departamento, um produto que não passou por este departamento. E essa é a grande vantagem de se utilizar a departamentalização. Então vejamos, olha, qual é a premissa básica do custeio por absorção? Eu vou separar custos e despesas. As despesas vão direto para o resultado do exercício e os custos irão para o ativo, para os estoques. Tá? Após feito isso, eu vou separar os custos indiretos e custos indiretos. Os custos diretos aos produtos são alocados diretamente aqui, nessa nossa figura, aos produtos X e Y.
Os custos indiretos, eu vou identificar aqueles que são diretamente alocados aos departamentos. Então veja que nós temos 4 departamentos, 2 de serviço e 2 de produção, e nós saímos aqui, ó, alocando diretamente esses custos a cada departamento. Os custos que são comuns a todos os departamentos, eu crio um critério de rateio comum e vou atribuindo departamento a departamento. Feito isso, veja, nós temos diversos custos atribuídos a esse departamento A, diversos custos ao departamento de serviço B, diversos ao departamento de produção C, e diversos ao departamento de produção D. Só que os produtos eles só passam para o departamento de produção. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou criar uma hierarquia entre esses departamentos. Tá? Olha, quem é que está prestando mais serviço aos demais? Quem é que presta mais serviço? Então, departamento de serviço A. Vou pegar todos os custos que estão acumulados aqui, identificar o critério de rateio e atribuir aos demais departamentos. Depois eu vou pegar todos os custos que estão aqui no departamento de serviço B, identificar um critério de rateio e atribuir aos departamentos de produção. Notem que ao fazer isso, nós só temos custos nos departamentos de produção e os custos do produto. Os que estão aqui são custos indiretos aos produtos, aqui custos diretos aos produtos. O que nós vamos fazer aqui é olhar quais produtos passaram por esse departamento de produção C, quais passaram pelo D. E, a partir disso, identificar critérios de rateio dos custos de cada departamento de produção aos produtos. Então, aqui nós teríamos um estoque de produtos acabados, já com todos os custos incorridos, diretos e indiretos aos produtos. Após esse momento, tá? Aqui, os custos foram atribuídos aos produtos, os produtos estão em estoque. No momento em que incorre a venda, esses custos vão então para o resultado na forma de custo dos produtos vendidos. Ok? Então, continuando. Vamos ver aqui um exemplo comparativo com o que a gente tinha feito na aula anterior e com o sistema de departamentalização. Suponha que a empresa fabrica então 2 produtos, A e B, e que estes têm os seguintes custos diretos, 600 e 450. Os custos indiretos a serem rateados totalizam 1.000, sendo que se distribuem em depreciação de equipamento, manutenção de equipamento, energia elétrica, supervisão da fábrica e mão de obra indireta. Tá? A empresa ela decide fazer um rateio dos custos indiretos, ou seja, daqueles R$ 1.000 lá, com base nas horas máquinas de cada produto, devido à grande preponderância dos custos ligados aos equipamentos. Então vejam, parece ser algo bom, né? Parece ser algo correto. Então o produto A ele utilizou 55 horas máquina, o produto B 45 horas máquina, totalizando 100 horas máquinas no período. Dessa forma, o custo indireto médio seria de R$ 1.000 é o custo total dividido pela hora máquina total, que me dá R$ 10 por hora máquina. O cálculo seria o seguinte, olha, o produto A passou 55 horas a um custo de R$ 10 a hora, então ele tem R$ 550 de custos indiretos de fabricação, enquanto o custo B teria R$ 450. Somando aos custos diretos de cada produto, nós teríamos então o produto A com custo total de 1.150 e o produto B com custo total de 900. Ok? Vamos imaginar agora a seguinte situação. Ao analisar o processo produtivo, o contador de custo percebeu que cada produto passava por um estágio diferenciado. Por exemplo, o produto A apenas passava pelo corte e acabamento. Dessa forma, revelou-se o seguinte: o produto A ele fica 30 horas máquina no departamento de corte, que é o departamento de produção, e 25 horas no
departamento de acabamento, tá? Também no departamento de produção. E não passa pelo departamento de montagem. Veja, totalizando então 55 horas. O produto B passa 20 horas no departamento de corte, 10 minutos de montagem, 15 minutos de acabamento, totalizando as suas 45 horas, tá? Vamos continuar. Verificou-se também que os gastos não eram os mesmos entre os setores. A distribuição ficou a seguinte. Veja, então estou falando aqui dos custos indiretos de fabricação. Cada departamento tem um consumo distinto desses custos, tá? Então, o departamento de corte totalizou 350 horas máquina. O departamento de montagem totalizou 410 horas máquina. O departamento de acabamento, 240 horas máquina. Tá? Então, desculpa, 350 reais, 410 reais, 240 reais, tá? Totalizando os 1.000. Ao dividir os 350 reais, que é o custo total do departamento de corte, pelas 50 horas, olha aqui, as 50 horas máquina que o departamento trabalhou, nós temos então uma hora máquina média de R$ 7,00 em departamento de corte. O departamento de montagem, por outro lado, ele teve um custo total de 410 horas, mas olha, ele só teve 10 horas máquinas. Então, a hora máquina média, o valor da hora máquina, né, é de R$ 41,00 por hora. O setor de acabamento teve R$ 240,00 de custo total e trabalhou 40 horas máquinas, ficando então com R$ 6,00 por hora a máquina trabalhada. Tá? Vejam que fica bem distinto de uma hora máquina média feita para todos os setores anteriormente. Dessa forma, a apropriação dos custos indiretos ficaria assim. O produto A passou pelo departamento de corte e ele teve 30 horas. Como são R$ 7,00 cada hora, ele recebe R$ 210,00 dos custos do departamento de corte e recebeu mais 150 do departamento de acabamento, totalizando 360. O produto B, ele passou 20 horas no departamento de corte, recebeu apenas R$ 140,00. Mas só ele passou pelo departamento de montagem, então ele recebe todos os R$ 410,00. E recebe mais 90 do departamento de acabamento, totalizando R$ 640,00. Tá? Então veja, sem departamentalização, o produto A tinha um custo maior do que o produto B. Quando foi utilizado o critério da departamentalização, verificou-se que a realidade era inversa e muito diferente, por sinal, né? O produto B ele tem um custo bem superior ao do produto A. Tá? A diferença chega em reais, né? A R$ 190,00 para um para o outro, né? Que é o valor que muda de um para o outro. E uma redução de 34,5% do produto A e um aumento de 42% do produto B. Tá bom? Vejamos o segundo exemplo. Os custos indiretos a serem rateados são os seguintes: aluguel, depreciação, manutenção, energia, supervisão da fábrica e mão de obra direta, totalizando 1.150. Após a análise mais detalhada, o contador de custos observou que os custos diretos de fabricação poderiam ser alocados por departamento e só depois dos produtos, sendo a forma menos arbitrária de apropriar os custos indiretos de fabricação. Assim, o contador de custos utiliza critérios de apropriação para cada tipo de custo indireto, de acordo com sua ligação com os departamentos. A fábrica possui os seguintes departamentos: administração geral, notem que é o departamento de serviço, departamento de montagem, departamento de corte, departamento de acabamento, que são departamentos de produção. A apropriação ela ficou assim, então. O aluguel ele é um custo comum a toda a fábrica e, portanto, o contador decide alocá-lo totalmente à administração geral.
Então, todo custo indireto referente a aluguel, o contador de custos preferiu atribuir à administração geral. A depreciação foi feita uma atribuição para cada departamento de serviço de produção. Manutenção, o departamento de administração não teve nenhum custo, né, com manutenções, apenas os de produção. Energia, foi identificado o valor de energia para cada departamento. Vale ressaltar aqui que algumas empresas têm medições específicas por departamento, até mesmo por máquina, tá? Em outros casos, busca-se adotar critérios de rateio desses custos. A supervisão da fábrica, né? Se é da fábrica, ela não tem um custo para a administração geral, será atribuído, né, para a administração geral. E a mão de obra direta, indireta, inerente aos 4 departamentos. Tá? O custo de cada departamento, então, ficaria o seguinte. A administração geral, um total de 365. Departamento de corte, 305. Departamento de montagem, 295. Departamento de acabamento, 185. Lembrem-se que a lógica da departamentalização é que a gente precisa hierarquizar os departamentos, começando com os departamentos de serviço. Como nesse exemplo nós só temos um departamento de serviço, então ele vai ser o primeiro a receber custos indiretos e o único a distribuir para os demais departamentos. Né? Então, o aluguel foi rateado para cada departamento em função da área que eles ocupam dentro do prédio. E aí o aluguel que estava inicialmente todo atribuído, né, à administração geral, agora está atribuído aos departamentos de produção. A depreciação de equipamento, mão de obra indireta e energia, como não havia um critério específico para eles, nem medições individuais, foi feito o rateio pelo número de pessoas que compõem cada departamento. Tá? Então agora o custo de cada departamento de produção seria o seguinte. No caso do departamento de corte, 70 que ele já tinha, 70 que ele está recebendo do aluguel, mais 70 que ele está recebendo dos demais custos diretos, mais 305 que ele já tinha, né, dos seus custos, ele recebeu diretamente. Então 445. Montagem 405, acabamento 300. Mantendo as horas máquinas, né, de cada departamento, ou analisando, né, as horas máquinas de cada departamento, podemos ver que o custo médio por hora máquina, o departamento de corte foi de R$ 8,90, na montagem 40,50, no acabamento 7,50. Tá? Então, o produto A, ele passa apenas para o departamento de corte e acabamento, então ele recebe R$ 267,00 departamento de corte, mais R$ 187,50 acabamento, totalizando R$ 444,50. Enquanto que o produto B, ele recebe R$ 178,00 do corte, R$ 405 da montagem e R$ 112,50 do acabamento, totalizando R$ 905,50. Tá? E aí o quadro abaixo aqui, onde a gente pode ver como é que ficaria então os custos, tá? Sem receber dos produtos, né? Sem receber custos de outros departamentos, ou seja, sem utilizar a departamentalização e aqui utilizando a departamentalização. Tá? Por mais que nesse caso aqui, veja, o produto A já tinha um custo maior do que o produto B, né? Já tinha um custo maior do que o produto A, agora eu tenho uma medida
mais assertiva, um pouco menos arbitrária, né? Bom, como é que tem que ser feitos os lançamentos de cada etapa dessa de apropriação de custos, tá? Na aula anterior a gente viu que inicialmente a gente separava os custos, né? E depois apropriava eles individualmente aos estoques de produto. O que a gente vai fazer agora é algo semelhante. Só que como a gente vai seguir o critério, né, do sistema de custeio, então primeiro nós temos que apropriar os custos aos departamentos e dos departamentos aos produtos, ok? Vamos dar uma olhadinha como é que funcionaria isso. Opa, aqui. Ok, pessoal, então veja, o que a gente vai precisar fazer é pegar os gastos que estavam contabilizados na empresa e colocá-los sobre uma nomenclatura de custos indiretos de fabricação. Então esse é sempre o primeiro passo. Vamos lá no nosso exercício, no nosso exemplo, tá? Então, vamos começar por aqui. Nós tínhamos aluguel da fábrica no valor de 150. Vou colocar aqui débito do custo indireto de fabricação com aluguel no valor de 150. A crédito de aluguel nos mesmos 150, né? Próximo, depreciação de equipamentos, 100. Então, débito com custo direto de fabricação de depreciação, 100 vezes 100. Coloquei 150 mil aqui, é só 150, né? Deixa eu apagar isso aqui. Joia. 100 a crédito da depreciação. Também 100. Próximo. Manutenção 150. Então, débito. CIF manutenção. 150. Crédito da manutenção. 150. Próximo. Energia 300. Débito. CIF energia. 300 a crédito de energia. Os mesmos 300. Faltam dois, né? Supervisão 100. Crédito. Aqui é CIF. Aqui é apenas supervisão. 100. Por fim, mão de obra direta. Então, débito do CIF de mão de obra direta foi 350 a crédito
de mão de obra, vamos chamar de salários, tá? Só para diferenciar. Nada muito importante não. Salários 350. Ok? Então veja. Nós conseguimos agora colocar nos lançamentos cada um desses gastos sobre a nomenclatura de custos. O que é que nós vamos fazer agora? Atribuir aos departamentos da mesma forma como eles foram atribuídos. Então vamos lá. O aluguel, inicialmente, veja, ele foi totalmente para a administração geral. Então, vou fazer o primeiro lançamento, vou fazer já do outro lado, tá? Deixa eu fazer aqui um tracinho, só para a gente lembre que aí foi só o primeiro passo. Então agora, débito. Para onde é que foi o aluguel inicialmente? Departamento de Serviço, Administração Geral, no valor de 150. E crédito, como ele veio totalmente, então já vou lançar essa conta aqui, né? Ela já vai ficar zerada. R$ 150. Próximo lançamento, depreciação. Então, na depreciação, o que nós temos que fazer? Olha, departamento de serviço. Para onde é que foi? Administração geral, corte, montagem e acabamento. Então, administração geral, departamento de produção, corte, departamento de produção, montagem, produção, acabamento, vamos ver quanto para cada um, 20, 30, 30, 20. A crédito de quem? CIF depreciação, tá? Então, CIF depreciação 100. Próximo, perdão, manutenção. Na manutenção, veja, não foi nada para a administração geral. Então, nós faremos os lançamentos diretamente para cada departamento de produção. Débito, departamento de produção, corte, departamento de produção, montagem, departamento de produção, acabamento. Quanto é que foi para cada um? 60, 55, 35. 60, 55, 35. A crédito de CIF manutenção. Manutenção. O valor de 150. Tá? E vamos continuar isso até atribuir a todos os departamentos. Então, continuando. Energia, débito. Olha, energia nós tivemos nos 4 departamentos, na administração e nos 3 de produção. Então, departamento de serviço, da administração geral,
departamento de produção, vou falar dos DP aqui tudo. Tá. Tem uma travadinha. Corte, montagem, acabamento. Estamos falando do CIF Energia, né? Então, crédito de CIF Energia. Vamos pegar lá os valores. 90, 100, 90, 120. 90, 100, 90, 120, totalizando aqui os 300, tá? Vamos virar a página para continuar aqui os nossos lançamentos. Isso. Próximo. Supervisão. Supervisão não teve nada na administração geral. Então, débito. Departamento de produção de corte. Débito, departamento de produção, montagem e acabamento, né? E crédito do CIF Supervisão. Ok. 25, 35, 40. 25, 35, 40. Totalizando. Opa, não. Totalizando 100. Falta agora apenas mão de obra direta. Então, débito. Mão de obra foi para os 4 departamentos. Então, nós temos que fazer departamento de serviço, administração geral, departamento de produção, corte, departamento de produção, montagem, departamento de produção, acabamento. Crédito do CIF, mão de obra direta. Oh, perdão, indireta, né? Não sei porque eu coloquei direto. Para na outra página também deve estar direto. É. Lembrando, né? Aqui é indireto. Ok. 105, 90, 85, 105, 90, 85, 70, 350. Ok? Então veja, todos os custos agora foram apropriados aos departamentos. O que a gente vai ter que fazer é apropriar os custos do departamento de serviço aos departamentos de produção e depois dos departamentos de produção aos produtos, tá? Então, vou fazer aqui para a gente entender que segundo passo, ok?
Vamos para o terceiro passo. Tá? Como a gente está tirando os valores direto do departamento de administração para os demais departamentos, não é necessário fazer esse detalhamento que tem aqui nesse slide. A gente precisa apenas fazer o lançamento dos valores corretos. Né? Então, foi para... Vamos lançar agora débito do departamento de produção, corte. Departamento de produção, montagem. E departamento de produção, acabamento. E crédito, departamento de serviço, administração geral. Né? Quanto é que foi para o departamento de corte? Nós temos 70 do aluguel mais 70. Então, 150. Quanto é que foi para a montagem? 50 mais 60, 150, coloquei ali, perdão, 140 antes, né? Ô, cabeça. Vamos lá, 140, aqui 110. Por fim, departamento de acabamento, 30 mais 85, 115, que deve totalizar, vejam aqui, ó, os 365, tá bom? Olha aqui, 5, 6, 3, tá? Então veja, não temos mais nenhum custo agora no departamento de serviço de administração. O que falta agora é fazer os lançamentos dos custos que agora estão em cada departamento de produção aos produtos. Fazer mais um tracinho aqui, tem que lembrar que mais uma etapa cumprida. Então, como é que foram atribuídos os custos aos produtos? Com base nas horas máquina que cada produto possui em cada departamento. Então a gente sabe que o produto A ele recebeu 454,50. Então, débito do produto A crédito de onde? Departamento corte, departamento acabamento. Ó. Ele nem recebe nada de montagem. Então ele recebeu departamento de produção corte e departamento de produção acabamento. Quanto foi que o produto A recebeu? 454,50. 54,50. Recebeu do corte 267, do acabamento 850. 267, 187,50. Ok? Agora, débito do produto B a crédito dos 3 departamentos de produção. Lembra que ele passou pelos 3. Então, corte, departamento de produção, montagem, departamento de produção, acabamento.
Estamos concluindo, pessoal. Tenham só um pouquinho de paciência. Aqui nós teremos, ele recebeu 695,50. Então, 695,50. Do departamento de corte, recebeu 178. Da montagem, 405. Isso. E do acabamento, 112,50. Bom, aqui a gente encerra o lançamento da apropriação dos custos aos produtos. Um próximo lançamento seria o momento da venda desses produtos, onde nós estaremos dando baixa desses estoques. Quando a gente fez o lançamento do produto A, aqui ó, produto A e produto B, a gente está dizendo o valor que eles estão agora, cada produto desse, em seus respectivos estoques. Tá? Bom, eu espero que tenham entendido. Façam o exercício resolvido para praticar e fixar esse conteúdo. Toda e qualquer dúvida, eu e a monitora Cassie estaremos à disposição de vocês. Ok? Bons estudos. Até